tenha livre curso nos seus lábios e que a porta da palavra esteja aberta no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estava ali economizando a voz dos glórias para poder ministrar essa noite. Me sinto muito honrada nessa noite de ter essa oportunidade. Aleluia. Até mesmo porque nós não sabemos se amanhã estaremos aqui, não é verdade? Então cada momento, cada oportunidade é única na nossa vida. Vamos, o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, meus irmãos. E Ele tem me confiado essa palavra. E eu quero ser fiel naquilo que Ele me confiou nessa noite. Vou aproveitar que os irmãos já estão aí em pé. Vamos juntos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jonas. A gente vai ler alguns trechos para começar a discorrer aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Jonas capítulo 1. Nós vamos ver aí Jonas. Ele é um livro bem pequeno, apenas com 4 capítulos. Ele fica depois de Obadias, antes de Miqueias. São os profetas menores, né? Bem, antes de Naum, Abacuque, glória a Deus, Sofonias. Vamos lá? Glória a Jesus. Eu fico muito feliz quando eu vejo os irmãos se esforçando aí para encontrar os livros. Acho vista que a nossa congregação, ela na sua maioria são irmãos novos que estão começando a caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Você pega aí o Mateus e vai indo para trás, irmãos. Já já tu chega em Jonas. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Capítulo 1. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhando. Diz assim a palavra: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Sente adorando o Senhor. Eu já quero pedir aqui 2 copos com água, por gentileza. Pode colocar ele aqui assim para mim. E vai ficar tudo bem, porque falando aqui com esse tempo seco, né? Vou precisar de água. Irmãos, eu quero dar um tema para essa palavra de hoje: a vontade de Deus e a nossa fuga. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Quando nós lemos um texto como esse do profeta Jonas, a gente vai entender que o Senhor tem um chamado a este homem. Esse homem, ele é chamado para cumprir algo para o Senhor. O Senhor tem chamado ele a uma responsabilidade. O Senhor necessita nesse momento da boca de Jonas. E nós vamos ver que Jonas, ele não vai anunciar essa palavra a sua terra, a crentes. Ele não vai anunciar essa palavra ao seu povo. Ele foi chamado para anunciar essa palavra, essa mensagem de Deus a um povo distante, a um povo ímpio, cuja a nação não era israelita. Então a gente vai ver que Jonas tem um privilégio, né? Ele é um grande privilegiado para sim estar trabalhando e sendo útil para Deus. Porém, Jonas ele vai de encontro
E aí ele decide por conta própria fugir da presença de Deus. Mas eu já quero aqui abrir um parêntese e dizer que da presença de Deus ninguém consegue fugir. Principalmente se Ele tem contigo algo especial, diferenciado. Se Ele tem um chamado na tua vida, você não vai conseguir ir muito longe, porque Ele vai pegar você. Ele pegou Jonas, momento em que Jonas achou que podia se esconder aí da presença do Senhor. Irmãos, da presença de Deus nós não conseguimos, porque se nós formos a mais alta montanha, ali nós vamos encontrar o Senhor. Se nós descermos as mais profundezas dos abismos, lá nós também vamos encontrar o Senhor. O Senhor vai estar nos vendo, Ele vai estar nos olhando, e nós não vamos estar escondidos do Senhor de forma alguma. E interessante, irmãos, eu não quero me ater muito aqui, porque eu quero falar de mais pessoas que também fugiram da vontade do Senhor. E o Senhor, irmãos, quando Ele nos chama, quando Ele nos dá uma mensagem, a gente tem que de pronto estar à disposição dEle, porque é tão rápido e passa tão ligeiro. Este homem estava com uma missão, porém ele decide não atender o Senhor, e ele sofre as consequências. As consequências não são boas, Veja que a palavra que nós lemos vai dizer que quando ele tem a consciência para onde é que ele está indo, ele diz: bom, não irei para lá, eu não quero ir, e ele foi na direção contrária. Nínive está para cá e Tarsis está para cá. Ele chega lá e diz: então eu vou para cá, para ficar bem longe da vontade do Senhor. Veja o tamanho da desobediência, fugindo do compromisso que Deus deu a ele. Nós vamos ver que ele chega nesse lugar e ele compra a passagem. Olha, quando o Senhor nos envia, Ele providencia tudo. Mas quando nós vamos por conta, nós pagamos um preço. Nós não só pagamos a passagem, mas o preço que nós pagamos é alto. E ao contrário, a vontade de Deus nos custa muito. É verdade. Muito. E a gente vai ver que ele vai ter uma experiência aí tremenda com esse Deus, porque ele lutou com o próprio Deus, com a vontade de Deus, Se Deus confiou a ele essa missão, Deus iria levá-lo para que ele cumprisse essa missão e voltasse recompensado. E nós vamos ver que a história de Jonas, ela termina bem. Por quê? Porque o Senhor, Ele aperta daqui, Ele aperta daqui, e Ele vai te ajustando no molde dele. E Jonas acha que dentro daquele navio ele está tranquilo, e ele desce para dormir. Porque quando nós fugimos da vontade do Senhor, a gente quer ficar quieto, a gente quer se esconder, a gente acha que só porque eu estou lá no porão, só porque eu estou naquele cantinho escondido, só porque eu não abro mais o WhatsApp, só porque eu não respondo mais mensagens, eu estou tranquila e escondida. Não está. O Senhor vai mandar a tempestade, Ele vai sacolejar esse teu acomodo aí. Ele vai sacolejar esse teu aninhado, esse teu cantinho, esse ninho, esse esconderijo, essa caverna, esse lugar que você achou para pensar que estava se escondendo da vontade de Deus. Deus vai mandar tempestade, Ele vai mandar vento e vai soprar esse trem e não vai ficar agradável lá dentro. É verdade, Deus. Interessante que quando alguém que está fugindo do propósito de Deus está nessas condições, quem está junto padece também. É tanto que o pessoal do navio já estavam apurados. Que vento é esse? Que
sabia quem era que estava soprando aquele vento. Lá no fundo do seu íntimo você sabe exatamente o passo que você tem que dar para que essa tempestade se aquiete aí fora. E é bem assim, irmãos. Não é diferente conosco. Nós somos servos igual Jonas. Nós somos um bocado de Deus nesse tempo igual Jonas. Deus tem a fazer isso para nós como teve com Jonas. E Ele tem uma mensagem para colocar nos nossos lábios, assim como Ele deu também mensagem a Jonas. A mensagem desse tempo é obediência. A mensagem desse tempo é vamos fazer vontade de Deus, porque a porta da graça está quase fechando. E há muitos que precisam ouvir a palavra que o Senhor confiou a você. Há muitos que precisam ouvir o louvor que Deus tem confiado a você. Há muitos que precisam estar arranjados e engajados naquilo que você ainda vai anunciar a eles. Porque aquilo que temos para fazer, ninguém vai fazer por nós. Interessante, mais uma coisinha que eu ainda quero falar de Jonas, porque eu quero falar de outras pessoas, é que quando ele vê que pessoas vão padecer por conta da desobediência dele, ele diz: lancem ao mar. Ele reconhece, nesse momento ele está reconhecendo que o fator pelo qual sobreveio aquela tempestade é ele. É a ação errônea dele. Nós sabemos exatamente qual a direção estamos tomando quando decidimos dizer não para o chamado do Senhor. Não é verdade, irmãos? E Jonas, ele tem mais uma oportunidade. Deus nos dá mais uma oportunidade para que nós possamos desenvolver o projeto dele. Às vezes vamos falhar, é bem verdade. Jonas falhou e nós vamos falhar também, mas o importante é acordar da dormência, porque o texto vai dizer que ele estava dormente, tanto que os homens falaram: nós estamos padecendo e tu está aí dormente, dormindo. A obra está sacudindo, o vento está assolando, todos os dias tem almas descendo ao inferno, todos os dias tem pessoas morrendo, todos os dias tem algo que nós poderíamos já ter falado. A porta da graça está fechando. Nós precisamos acertar a nossa vida, consertar a nossa situação, mas por não falar estamos deixando que pessoas padeçam. A nossa missão é grandiosa, irmãos. A sua missão é grandiosa, irmãos. Não julgue pequena e não julgue desfavorecida e não julgue impossível, porque o Deus do impossível é o Deus que te chamou a essa missão. Às vezes você olha para essa missão que o Senhor te confiou e você diz: Senhor, é grande demais. E no final de tudo, Senhor, e o Senhor está dizendo para você: eu fiz o chamado, eu te dei a palavra e eu vou fazer acontecer segundo a minha palavra, porque eu sou Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E o Senhor está me incomodando a dizer nessa noite, irmãos, que muitas vezes o chamado dentro da nossa casa ele não é fácil. Essa missão que o Senhor nos deu dentro do nosso lar, de propagar a palavra, tanto a palavra falada como a palavra vivida, como o nosso testemunho dentro da nossa casa, não é fácil. Mas eu quero dizer a você que o Senhor tem te dado munição e tem te dado a palavra certa para esse tempo dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E este homem ele sofreu consequências difíceis porque ele intentou
do projeto do Senhor. Irmãos, nós não podemos tentar sair do projeto do Senhor. Deus fez uma chamada para nós, e essa chamada, ela não é uma coisa pequena, ela é necessária. No Novo Testamento nós temos várias pessoas também que tentaram fugir do seu chamado, sair, fugir, abandonar, desertar. Mas bom será que nós entendamos essa palavra hoje, que temos de Deus um chamado e não podemos fugir. Nós vamos falar de Judas Iscariotes. Sabe, irmãos, este homem, ele andou com Jesus. Todo o tempo ele esteve do lado do Senhor. Ele esteve nos 3 anos de ministério de Jesus Cristo. Ele participava e ele tinha um cargo importante no ministério de Jesus. Mas este homem, ele fugiu da chamada verdadeira. E por que ele fugiu? Porque ele se engodou. Ele deixou o seu coração tirar o foco do verdadeiro evangelho. Sim, porque ele teve o mesmo alimento que os demais apóstolos. Ele viu exatamente os mesmos milagres. Ele sabia quem era Jesus, mas ele vai trair Jesus. Quantas moedas de prata ele traiu Jesus? Quem me ajuda a pregar essa noite? 30. Ele traiu Jesus por um preço muito irrisório. E muitas vezes nós estamos traindo Jesus por pouco, irmãos, porque essas 30 moedas de prata, ela simboliza hoje muitas coisas. Pode simbolizar o nosso trabalho que está nos afastando do Senhor. Propósito de Deus para as nossas vidas. O que era para ser bênção agora é maldição, porque tudo está ao alcance das nossas mãos. O Senhor Deus vai dizer que está ao alcance da nossa mão a bênção e a maldição, coisas tão distintas, mas tão próximas, e que está ao alcance do nosso desafio, o nosso grande desafio de dizer sim ou não. Jonas não precisava passar pelo que ele passou. Judas não precisava passar pelo que ele passou. E veja que o caminho de Judas foi sem volta, sem retorno. A morte foi certeira. Muitas vezes chega a morte espiritual, porque nós estamos fugindo, saindo, indo ao contrário da vontade de Deus, querendo fazer aquilo que queremos fazer e ponto. Eu quero, eu vou, eu posso e eu faço, mas aguente lá as consequências. Aguente lá as consequências. Se for preciso, o Senhor vai mandar uma tempestade nesse teu conforto, e Ele vai sacolejar esse barco. Mas que você vai ter a oportunidade de ir para Nínive, você vai. A bênção e a maldição está nas suas mãos. O Senhor pode levantar outro cantor no teu lugar. O Senhor pode levantar outro pregador no teu lugar. O Senhor pode levantar outro pastor no teu lugar. O Senhor pode levantar outro obreiro no teu lugar. Mas aqui o Senhor queria honrar você. Sim, porque fazer a vontade dele é uma honra para nós.
Foi remorso profundo, perdeu a comunhão com Cristo e terminou tragicamente. Esse foi o desfecho para quem se distanciou do propósito de Deus. É possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim se afastar espiritualmente. Isso é o que fecha a história de Judas, porque ele estava ali junto com o Senhor no ministério do Senhor, andando com ele, vendo, mas ele decide fazer ao contrário. Aleluia, glória a Deus. E agora eu quero falar de Pedro. Rapidamente, Pedro fugiu por medo. Fugiu. Pedro que posteriormente seria levantado como aquele que teria a chave, né? O pastor. Ele vai fugir, porque ele vai fugir por medo. Andou com Jesus, esteve ali, lado a lado, fez coisas grandiosas, esteve em todos os lugares com Jesus, nos momentos mais íntimos de Jesus. Pedro também estava lá, no momento em que Jesus estava padecendo as situações, Pedro também estava lá, e no momento que o Senhor precisou de Pedro, cadê Pedro? Não conheço esse homem, não, nunca andei com ele, não conheço ele, não faço parte do grupo dele. Há momentos na nossa vida que, dependendo do lugar onde nós estamos, nós vamos trair Jesus com nossas vestes, com nossa maneira de nos pentear, com nossa maneira de nos calçar, com a nossa maneira de falar, que não queremos denunciar quem somos. Não queremos denunciar quem somos. Às vezes temos um lugar para ir, não, mas lá eu não vou de vestido, lá eu não vou assim, porque lá não dá para ir assim, eu vou ser reconhecida. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Olha, a criada disse, ele se veste como um deles. Ele é sim, ele conhece ele sim, é um deles. Ele disse, nunca ouvi. Aleluia. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me entregou. E o Senhor me deu a palavra. Se eu não falar a palavra, eu não quero ser Jonas, fujona daquilo que o Senhor me confia. Ei, esteja onde você estiver, você conhece Ele, você é um dos dele, você sabe quem Ele é. Não mude seus trajes. Porque você pode disfarçar pra A, pra B, pra C, mas Ele sabe quem tu é. Só o Senhor é Deus. Fala, Deus. Aleluia. Mas Ele ia dar mais uma oportunidade para aquele varão, porque ele era por demais especial. Glória a Deus. Ele nos dá uma oportunidade, irmãos, porque Ele é por demais especial. É por demais especial. Esses dias eu estou chegando na escola do Samuel, e lá é assim, irmão, se o pai chega de bermuda, ele não entra. Ele tem que ou voltar a pôr uma calça, ou ele vai ficar do lado de fora. Se a mãe chega de bermudinha, de topzinho, ela vai, ou ela fica onde ela, do lado, no espaço para ela, ou ela vai em casa trocar de roupa. Eita glória. É assim lá. E
para a glória de Deus, eu sempre estou do mesmo jeito. Do jeito que eu saio do meu trabalho, eu estou lá no portão e o porteiro já sabe. Você é crente da Assembleia de Deus, né? Você é crente da Assembleia de Deus, né? Eu disse, para a glória de Deus. Claro que não temos que ser somente reconhecido por nossas vestes. Mas deixa eu te falar uma coisa, será que eu posso? Eu posso? Posso? A gente só vai fluir para fora o que tem dentro. Principalmente a fala. Eu só vou falar de acordo com o que está dentro de mim. Se não tiver nada dentro de mim, eu posso até dar de saião, de blusão, de cabelão até o pé. Mas quando eu abrir a boca, eu já vou denunciar quem eu sou. E Jesus se importa assim com isso. Porque veja que Pedro foi reconhecido porque andava vestido como ele. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Agora eu quero falar rapidamente. O pastor não vai me cutucar hoje. Tá, as consequências de Pedro. Ele chorou amargamente, enfrentou forte arrependimento. Mas a palavra diz que aquele que se arrepende, confessa e larga o trem, ele alcança. Oh, aleluia! Ele não é bom, gente. Tá aí Pedro, deixou cartas. Pedro pôde dizer por 3 vezes: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. O Senhor está dizendo para nós nessa noite. Você está tendo a oportunidade de dizer sim. Sim, Senhor, sim, Senhor. Eu estou voltando para a posição. Jesus restaurou Pedro, irmãos. Quem cai pode ser restaurado pelo arrependimento sincero. Aleluia. Eu quero falar de Demas rapidamente. Demas foi um discípulo de Paulo. Eu achei muito interessante a história de Demas. Eu ouvi várias vezes, porque Demas não é uma pessoa que todo mundo já ouviu falar, não é? Ninguém prega sobre Demas assim direto, mas Demas foi muito importante para o ministério de Paulo. Ele foi um cooperador de Paulo. Paulo ganhou Demas lá no meio das cidades muito terríveis, e Demas era uma pessoa que ajudava ele, ajudou Lucas e esteve com ele em todos os momentos. E naquele momento de aflição de Paulo, da grande perseguição, que Paulo já estava na reta final para ser decapitado, Demas, ele é atraído pelo presente século. Paulo vai dizer para Timóteo que Demas o abandonou, amando o presente século. E essa era a palavra que eu queria parar e falar muito, mas nós temos 5 minutos. Mas esse presente século, irmãos, ele fala muito do nosso tempo. E quantos Demas estão abandonando a obra por causa do presente século? Amando o presente século, amando suas coisas, amando a diversão, amando as comidas, amando tudo que o presente século está aí oferecendo. Deus está abandonando o chamado, está dizendo não para Deus, está deixando de louvar, está deixando de pregar, está deixando de apacentar, está deixando de servir Paulo dentro do chamado,
Demas. Demas quer fugir, porque a situação está apertando para os cristãos. E a situação vai apertar mais para nós, irmãos. Tá light, vai apertar. E o desfecho de Demas, ele não foi bom. Ele afastou-se do ministério, abandonou o serviço e voltou a envolver-se no próprio vômito, porque a palavra diz que aquele que já foi lavado e Deus já preparou ele todinho limpinho, e ele volta depois de um tempo de caminhada para trás. O Senhor compara com aquele cão que vomita o que fez mal a ele, e depois ele vai lá e diz: sabe que não é tão ruim assim, e come de novo. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor me deu para essa noite, mas é uma palavra de misericórdia, porque quando nós somos alertados, nós não caímos no abismo. Quando nós somos alertados, a gente acende nosso farol e a gente não tropeça nas pedras que estão no caminho. Oh, aleluia! Então, como eu falei, o século aqui ele fala do sistema desse mundo, esse sistema terrível, esse sistema que está amarrando o povo nele. Aleluia! São os desejos carnais, o conforto, os interesses pessoais, as distrações que vão tirando a prioridade do nosso Deus. Irmãos, nós nos pegamos assim, infelizmente, algumas vezes, tirando a prioridade de Deus e dando a outras coisas. Aleluia! Sim, porque se nós deixamos de vir ao culto para fazer A, para fazer B ou para fazer C, nós estamos priorizando aquilo e deixando, dizendo: Deus, fica quietinho aí hoje, que hoje eu não vou te cultuar, hoje eu não vou te louvar, hoje eu não vou te servir, hoje não, porque eu quero hoje ficar, eu quero um tempo para mim. Então a história de Demas, eu gostaria de uma outra hora sentar e falar sobre ela com os meus irmãos, porque ela é tremenda, irmãos. E para fechar aqui, irmãos, a Bíblia, ela mostra que a caminhada com Deus, ela é contínua. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar no meio do caminho. Por quê? Porque isso nos traz enfraquecimento, esfriamento e afastamento da fé. O Senhor nos chama para que nós possamos perseverar até o fim. Aí ele vai e diz assim: então somente te esforça, que eu te ajudo. Os dias de cansaço vão chegar, inevitável, mas ele nos diz que nós precisamos nos esforçar, porque ele vai nos manter, ele vai nos sustentar, ele vai nos manter firme nessa perseverança. Aleluia! E essa promessa foi ele que fez, irmãos. Não temas, porque eu sou contigo. Se tu passar pela água, não te preocupa, ela não vai te submergir. Se tu passar pelo fogo, não te preocupa, ele não vai te queimar. Te mantém firme no propósito. Não desvia para a direita nem para a esquerda. Olha para o alvo, olha para o alto, olha para o propósito, olha para o foco. Não deixa que as flores do caminho tiram o teu foco. Qual é o teu foco? É o céu. Meu foco é o céu. Eternidade com o Senhor. Em Mateus 24:13 vai falar: porque quem persevera recebe a promessa, irmãos. Porque o Senhor quer que a gente
vá até o fim perseverando para que a gente tome posse da promessa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Lucas 9:22 vai dizer: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem olha para trás perde o foco do reino, perde o foco do reino, esfria, enfraquece. Aleluia. Em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Se nós não pararmos de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, nós ceifaremos. Ah, Senhor Jesus querido, que nós possamos estar sempre atentos no foco. Ainda quero deixar o último, Hebreus 10:38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não promete ausência de luta, mas ele promete força para que nós continuemos. Se quer em pé nessa noite, irmãos. Aleluia, aleluia. Quem precisa nessa noite ser fortalecido